Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é Maurício Lobo. Para você que não me conhece, se é a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Desejo a você uma excelente terça-feira. Que as ricas e poderosas bênçãos de Deus se apropriem de sua vida e você viva o extraordinário, viva uma restauração na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida relacional, ou seja, desde com seu cônjuge, desde com seus amigos, com sua parentela, que você viva a plena prosperidade de Deus sobre você. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, nos últimos 8 meses, 9 meses, a gente tem feito devocionais, fizemos todo o livro de Salmos, agora vamos entrar em Provérbios capítulo 16. Provérbios, nós temos denominado esse devocional como o caminho da sabedoria, aprendendo lições poderosas em Deus, para Deus nos ensinar como agir no nosso dia a dia, como agir de uma maneira que o agrada e melhorando as nossas relações, principalmente melhorando as nossas relações. Então, cada dia você recebe uma porção de sabedoria e eu creio que estamos crescendo para a glória de nosso Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai bendito, a Ti rendemos graça. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de nos reunirmos para dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Bendito sejas Tu nesse dia chamado hoje. Obrigado, Pai. Te agradecemos e pedimos, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Faz com que possamos compreender tudo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Graças te damos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Glória ao bom Deus. Sem mais delongas, então, vamos lendo. Para você que é novo, o que a gente vai fazendo? A gente vai lendo os textos e vai fazendo comentários sobre eles. Eu quero desde já agradecer a você que é membro da IBCC, que assiste, você que curte, você que compartilha. A vida está... Tipo assim, o nosso dia a dia tá tão corrido, que às vezes eu só tenho tempo de deixar um coraçãozinho e deixar um like no seu comentário, Porque tem que fazer uma coisa aqui, outra ali, atender, A gente, tá fazendo bastante coisa aí, mas graças a Deus a gente tem conseguido gravar esses devocionais para ser uma edificação. Então, meu agradecimento a você que é da IBCC, que assiste, comenta, curte e compartilha. Você que não é da IBCC, assiste, se tornou um pão diário para você. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado. Eu quero deixar hoje a minha gratidão a você que assiste, curte, comenta, compartilha, ou nos seus status, ou nos seus grupos, ou pessoalmente mesmo, para pessoas queridas para você. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e esse devocional só tem alcançado pessoas porque você tem sido um evangelista, desse devocional. Que Deus te abençoe, te prospere, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler Provérbios. A gente vai ler até o 17 e diz assim. Vamos lá. Lembrando que estamos lendo numa tradução chamada NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Ou seja, são textos que têm um vocabulário mais aproximado dos nossos dias. Então, são palavras, às vezes a sua Bíblia ou é NVI ou é Almeida Revista e Corrigida. Então, vai ter umas palavras um pouquinho mais antiguinhas, essa seria um pouquinho mais atual, mas o sentido é para ser o mesmo. Vamos lá, então. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor, Deus, quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Veja só, qual que é o conselho da sabedoria nesses 3 primeiros versículos? Você precisa entender que não é proibido você sonhar, não é proibido você projetar, não é proibido, pelo contrário, você deve fazer planos, você deve estipular metas, você deve sim fazer essas coisas. Mas o que você precisa entender? Nem sempre o que você projeta, nem sempre o que você idealiza pode estar de acordo com o que Deus planejou na eternidade para você.
Então tem coisas que você sonha, projeta, idealiza que vão te tirar da rota, vão te tirar do foco que é servir e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Então ele vai dizer que as pessoas podem até fazer seus planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Então nem sempre um plano seu poderá ser validado, né? E às vezes você pensa, mas o que eu estou fazendo não tem nada a ver, né? Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas entenda, Deus ele julga as intenções. Às vezes você ajudou uma pessoa, tirou foto, postou na rede social porque vocês querem que as pessoas te aplaudam porque você fez uma boa ação. Isso não é correto perante Deus. Deus ele conhece seu coração. E às vezes você pensa que você está fazendo, eu estou ajudando, não tem problema, mas a intenção lá do fundo, ela não reflete a glória de Deus. Então, um aviso para você, cuidado com as intenções do seu coração. Nem toda boa ação, ela no final vai glorificar a Deus, às vezes ela vai glorificar você mesmo. Então, pense nisso, tá? Se tem alguém que vai julgar o seu modo de agir é Deus. Então, não tem nada escondido perante Deus. O Senhor ele vai dizer assim, peça a Deus que abençoe os seus planos, eles darão certo. Então veja, olha como começou. As pessoas fazem seus planos, mas é Deus quem dá a última palavra. E aí ele vai terminar o raciocínio dizendo assim, peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Você conseguiu enxergar qual que é a mensagem? A mensagem é simples. Existem pessoas que fazem planos e agem nesses planos sem trazer Deus para o negócio, sem pedir a orientação de Deus, sem pedir o aval de Deus. Então, Deus vai interferir, Deus vai dizer, não, eu dou a última palavra, isso vai ser do meu jeito, da minha maneira. Porém, quando você constrói um plano buscando a vontade de Deus, você fala, Deus, isso aqui vai te glorificar. Ou seja, quando você apresenta a Deus, Deus abençoe, Deus seja feita a tua vontade, sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo certo. Às vezes o empreendimento que você abriu só, ou que você está tentando abrir só não deu certo, porque você está querendo fazer do seu jeito, você não pediu a bênção de Deus, você não pediu a direção de Deus, você não falou, Deus, abra a porta que tiver que abrir, fecha a porta que tiver que fechar, mas seja feita a tua vontade, eu apresento esse projeto, eu apresento esse plano ao Senhor. Às vezes até você querer ajudar alguém, talvez não é momento dessa pessoa ser ajudada. Às vezes Deus está fazendo um trabalhar dele na vida daquela pessoa, e você vai lá e mete a mão, atrapalha tudo, e aí vai sobrar, porque a justiça tem que ser satisfeita. Não sei se você está conseguindo entender. Aprenda uma coisa. Aprenda a colocar tudo que você tem diante de Deus. Vai viajar? Apresenta a sua viagem. Mas é uma viagem aqui para Chapada. Apresenta. Vai trabalhar? Peça a Deus abençoe. Guarda a minha ida. Guarda a minha estadia. Guarda a minha volta, Deus. Peça a Ele. Por que seu dia dá errado? Você nem apresenta seu dia para Deus. Apresenta seu dia para Deus. Usa a sabedoria que Deus te deu. Apresenta os seus planos. Você quer que o seu dia... Qual o seu plano? Eu quero ter um excelente dia. Apresenta para Deus. Deus, apresenta esse dia do Senhor pedindo, me dê um excelente dia. Faça a tua vontade. Me dá livramentos. Cuida de mim. Cuida da minha casa. Glorifica o teu nome. Você vai ver coisas lindas de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá. Temos mais 2 grupos. Diz assim. O Senhor faz tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Então veja, Deus ele tem um trabalhar e um agir. E às vezes nós vemos pessoas más triunfando, né? Às vezes você vê uma notícia que o bandido, a pessoa relou o dedo, cortou o dedo numa lataria, morreu, né, de tétano. Uma pessoa que ajudava os outros. Aí você vê o bandido, toma 50 tiros e ainda está vivo. Você fala, como é possível isso? Você tem que entender que Deus tem um fim para cada coisa. Deus tem um trabalhar pessoal na vida de cada pessoa, inclusive de pessoas más. Deus tem uma maneira de trabalhar. Mas entenda, se a pessoa que faz a maldade insistir no erro, ela vai caminhar para a desgraça. E entenda, Deus odeia pessoas orgulhosas, pessoas que rejeitam o seu chamado, pessoas que acham que não precisam de Deus. Deus detesta esse tipo de pessoa. E Ele vai dizer o seguinte, não vai escapar do castigo. Você pode não estar vendo agora um agir de Deus, mas você não sabe o que Deus tem lá na frente para aquela pessoa. E você está aí falando, mas Deus não vê isso, Deus não faz isso. Isso não é sábio falar, tá? Então, confia no Senhor teu Deus e você vai ver
Deus fazendo uma grande obra nos nossos dias, amém? Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Aprenda uma coisa: quando você busca viver na justiça, toda vez que você errar, Deus te perdoará. E todo aquele que teme a Deus, Deus dá livramento. Não é isso que a gente aprende, o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Guarda-nos da tentação, livra-nos do mal. Por quê? Porque quando eu ando no temor, o que andar no temor é observar o que Deus gosta e o que Deus não gosta e escolher fazer as coisas que Deus gosta e rejeitar as coisas que Ele não gosta, tá? Então isso é temer o Senhor, é você fazer a vontade de Deus, você pelo menos buscar viver essa vontade todos os dias, tá? Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Olha que coisa sensacional! Talvez isso já até aconteceu com você. Já não teve uma pessoa que já te odiou? E aí você viveu para Deus, você cumpriu os mandamentos de Deus e agora essa pessoa gosta de você, fala bem de você e te usa como referência? Eu lembro que eu vivi isso uma vez, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2004. Eu entrei num lugar e eu entrei a princípio para substituir as férias de uma pessoa. Então quando essa pessoa voltou, ela voltou me odiando, falando mal pra mim, não sei, lá onde eu trabalhava. E aí tinha pessoas que torciam o nariz comigo. Mas aí surgiu uma oportunidade, eu continuei firme, né? Falei: Deus, e agora? Como que eu faço? Como que eu trabalho? Eu continuei, né? Pedindo sabedoria, uma maneira, e aí eu encontrei um jeito de poder ser uma bênção na vida dessa pessoa. Pensa numa pessoa que ficou feliz comigo. Por quê? Porque Deus transforma inimigos em amigos. Já imaginou? Quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Se você tem agradado a Deus, se você tem vivido a vontade de Deus, se você tem observado as disciplinas espirituais, oração, jejum, palavra, Deus transformará todos os seus inimigos em grandes amigos na sua vida. Amém? Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Então, nós precisamos entender que embora a gente tenha muitos sonhos grandes, tenha projetos grandes, quem não quer ter um bom carro? Quem não quer ter uma casa boa, uma casa grande? Ter dinheiro para pagar servidores, né, para estar trabalhando para a gente? Quem não quer? Mas acontece o seguinte, não adianta nada você ter essa conquista por desonestidade, por você agir de má fé com as pessoas. Então, ele fala, é melhor você ter muito pouco e ser honesto do que você ter muito e ser desonesto. Então, vigia com seu caráter, vigia com as tentações de riqueza. Isso aí tem levado muitas pessoas à destruição. Muitos lares já foram destruídos por causa desse amor exagerado ao dinheiro. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Mais uma vez Deus falando. Aprenda uma coisa. Você pode achar que você vai fazer o que você quiser. Eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou viajar para tal lugar, eu vou mudar de país, eu vou não sei o que, eu vou. Tiago vai falar que isso é soberba. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, nós vamos. Se o Senhor. É assim que deveríamos fazer. Mas, entenda uma coisa, Deus é Senhor, Deus é o Altíssimo e você pode fazer o plano que você quiser. Se você teme a Deus, é Ele quem vai dirigir sua vida. Ele vai fazer a vontade dele na sua vida. Mesmo que você não entenda, não compreenda. E glorifique a Deus por isso. Você ter Deus atuando na sua vida é a coisa mais sensacional que tem. Porque a pior coisa que tem é quando Deus te entrega aos seus desejos e vontades. Isso aí é a pior coisa que tem. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Veja só. Embora o texto esteja falando de uma autoridade constituída por Deus, que na época era o rei, era o monarca, Pedro vai nos dizer que Deus nos constituiu, através de Cristo, reis e sacerdotes. O que quer dizer? Todos nós, filhos de Deus, que cremos em Jesus Cristo, acreditamos que Ele padeceu naquela cruz, que ao terceiro dia ressuscitou pelo poder de Deus. A Bíblia diz que crê com o coração e confessa com a boca, nós seremos salvos.
mas eu preciso me entregar ao governo e ao senhorio do Senhor Jesus. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: todo filho de Deus ele fala com autoridade divina. Então todo filho de Deus fala com autoridade divina por quê? Porque recebe o poder do Espírito Santo, recebe a habitação do Espírito Santo, recebe a regeneração do Espírito Santo. Então toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo porque recebeu essa nova natureza não vai errar nos julgamentos. Então procure ficar mais antenado à direção do Santo Espírito, procure ficar atento às direções que Deus já deu através da sua palavra, que você dificilmente vai errar nas suas ações e julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que eles sejam usados com honestidade. Então, aqui nós temos algo sério, né? Lembrando que como é hoje a balança, né? Você chega num açougue, numa padaria, coloca lá, aí você compra 4, 5 pães, fala, isso aqui vai dar uns 300 gramas, né? Então o quilo tá R$20, você fala, então eu vou pagar aqui em torno de R$6, digamos assim, né? Então isso tem que ser o peso justo. Então qual era o problema? O problema é que antigamente as pessoas na hora de fazer o peso, né? Eles colocavam uma peça grande, né? Que às vezes tinha um peso maior, e aí a pessoa pedia 1 quilo, aí a pessoa colocava 700 gramas, e aquele outro peso que fazia o contrapeso, ele fazia menos, né? Então a pessoa colocava 700 gramas por causa do peso, valia 1 quilo. Então em vez de você pagar pelos 700 gramas, você estava pagando 1 quilo, pagando muito mais. Isso é desonestidade. É a mesma coisa, você comprar um objeto, eles te dão a embalagem, essa embalagem pesa 100 gramas, mas em vez dele te descontar, usar a tara, como fala, né? Descontar essas 100 gramas, ele pesa com o peso da embalagem. Isso é peso desonesto. Ele enganou você na tara. Então, em vez de você pagar 300 gramas, você pagou, né? Você adquiriu 200, mas pagou 300, você entendeu? Então ele fala assim, quem fez os pesos à medida foi Deus. E ele espera que todos usem isso de forma honesta. Ele não quer que ninguém haja em desonestidade, tá? Os reis não toleram o mal porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Aprenda uma coisa. Lembra que eu fiz uma analogia que o rei agora é você. Correto? Aqui nós temos duas analogias. Do governante sobre todos nós, por exemplo, prefeito, governador, presidente da república, né? Ele está dizendo o quê? O que faz do governo forte? A justiça. Dar o que é correto para cada um. Um governo que está muito preocupado em arrancar tributos, não cuidar do pobre, do necessitado, da viúva, um governo assim é um governo que vai ter muito problema. Então a gente precisa ter um governo que anda, que não tolera o mal, não tolera as coisas erradas e anda em justiça. Então isso se aplica a mim e a você. O que nós temos feito para viver a justiça de Deus? Quando tem um necessitado, você ajuda, né? Quando tem uma situação, você tolera o mal, você acha normal o mal sendo feito? Isso aí a gente tem que pensar, né? O rei se alegra em ouvir, né, a verdade e ama os que dizem coisas certas. Você ama ouvir a verdade? Você ama ouvir e dizer e fazer coisas corretas? Se não, o que tem sido feito desse reinado que Deus tem confiado na sua vida? Deus tem confiado um reinado para você. Lembra? Reis e sacerdotes. Então, você precisa se antenar a esse reinado que Deus tem colocado na sua vida, tá? Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. Sua bondade é como a chuva da primavera. Entenda? Então agora eu tenho dois contrastes. Lembrando que aqui era uma monarquia, não havia todo um sistema judicial. Era o rei que decidia. O rei era tudo, né? Era a Suprema Corte, era tudo. Então a palavra do rei era que bastava. Então agora nós temos aqui um sério problema. Por quê? Imagina uma pessoa que tem tanto poder ficar com raiva. É o que você vai ler. Você vai ler, por exemplo, no caso dos copeiros lá, né, que ficaram presos com José, né, lá no Egito.
e um deles sonhou que seria retornado ao seu posto e o outro sonhou que seria executado, né? Então, porque era o poder que o rei tinha, o rei podia mandar matar, fazer. Então ele está dizendo o seguinte: quando um rei fica bravo, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Ou seja, pessoas com sabedoria têm a capacidade de trazer calma para o rei, né? E quem é esse rei? Agora trazendo para a sua vida é você. Quando você fica bravo, quando você fica nervoso, a chance de você cometer uma coisa, digamos, forte é muito grande. De você machucar pessoas, de você até matar pessoas é grande. Então precisa aparecer um sábio na sua vida. Alguém para dizer, não, não faça isso, respira fundo, deixa para lá, perdoa, vamos embora daqui. Então essas pessoas são levantadas para ajudar com que eu não manifeste. E da mesma forma, quando o rei fica contente, a vida, a sua bondade é como a chuva da primavera. Quando você fica alegre, às vezes você não dá uma festa, não faz um almoço, um jantar, as pessoas ganham vida em ver sua alegria. Da mesma forma, olha como Deus é lindo e maravilhoso ao dar essa autoridade para você, sabendo que você tem o poder de destruir vidas e você também tem o poder de trazer vida na vida das pessoas. Coisa linda, né? Que você seja um rei que anda em alegria e transborde vida na vida das pessoas. Amém? É melhor conseguir sabedoria do que o ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. Uma coisa que ninguém pode te tirar. Podem tomar seu carro, podem tomar sua casa, podem tirar seu dinheiro, mas o conhecimento que você adquire, a experiência que você adquire com o dia a dia, né, e saber executar isso, saber colocar em prática essa sabedoria divina que Deus te deu, isso aí não tem preço. Então, cuidado se você tem escolhido mais trabalhar muito para ter dinheiro, que isso pode se perder, ou você tem trabalhado para adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, adquirir o entendimento, né? É um conselho para você, tá? Busque adquirir mais conhecimento. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com sua maneira de agir, salva a sua vida. Então, cuidado com a maneira que você se relaciona, cuidado, né, como você tem conduzido. Porque quando você anda em honestidade, você não vai fazer coisa errada. Quem é desonesto, qualquer mal é um bom negócio para ele. Já o honesto, não. Não, eu não vou fazer isso. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma querida colega de trabalho, e ela falou bem assim para mim, que ela achou R$100. E aí ela foi lá, tinha uma lotérica em frente, ela foi lá no pessoal da lotérica, ela falou, olha, acabei de deixar uma nota de R$100. Alguém veio reclamar? A pessoa, não, ninguém veio reclamar. Eu falei assim, então eu vou deixar com você. Se for da vontade de Deus, essa pessoa vai vir aqui e vai resgatar esse dinheiro. Aí a pessoa falou, tudo bem, pode deixar comigo. Aí passou uns dias, ela voltou lá na lotérica, falou assim, aí a moça abordou, ela falou assim, você acredita que não deu nem uma hora que você saiu aqui, entrou uma senhora com 2 crianças, perguntando se a gente tinha achado R$100, porque aquele era o dinheiro que ela ia usar para comprar a comida dela. Aí eu te pergunto, e se ela tivesse subtraído esses R$100 e pensado assim, achado não é roubado? Não é assim que as pessoas falam? Achado não é roubado. Uma família passar fome. Então, quem tem cuidado com sua maneira de agir, salva a sua vida. Aí eu te pergunto, ela fez algo que todo mundo deveria fazer, mas ela já conquistou algo precioso diante de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa que teve um relapso, perdeu o dinheiro, teve uma pessoa honesta que teve o cuidado de devolver e ela pôde alimentar a sua família. É lindo isso, não é? Então assim, você tem a chance de preservar a sua vida fazendo coisas corretas. Não despreze isso, não despreze, tá? Então, muitos conselhos de sabedoria hoje para nós. Peço perdão, a gente estourou um pouco o horário, né? Agora que eu estou vendo aqui, mas eu creio que Deus ministrou ao nosso coração. A gente cresceu muito em graça e sabedoria, amém? Vamos orar e agradecer a Deus e pedir que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Pai, em nome de Jesus, apresento seus filhos e filhas e te agradeço por hoje. Quantos conselhos, quanta sabedoria, e eu peço que isso seja agregado a eles não percam nada disso. Ensina-os, dê entendimento, Pai. Cuida deles nesse dia chamado hoje, guardando sua ida, sua estadia, sua volta e os livrando de todo mal. Abençoa-os, dê a vitória. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Deus te abençoe, um forte abraço, um ótimo dia, na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.